Estão. Hoje eu decidi vir fazer uma live com vocês, falando sobre o quê? Não só falando, como lendo e comentando com vocês o livro de Atos. Eu estou em uma maratona de leitura de tudo o que eu puder encontrar sobre missões, sobre vida missionária, livros missionários. E nada melhor do que continuar essa saga. Eu já li outros livros, né? Já comecei por outros livros. Já li várias vezes Atos Nova inteiro. Mas eu quero agora compartilhar com vocês essa leitura. Então, quem quiser entrar nessa leitura comigo de Atos, para a gente mergulhar junto nesse mundo missionário, nesse início da Igreja de Cristo sobre a Terra, então eu convido vocês a participar comigo, tá bom? Eu já preparei aqui o meu material de estudo, então eu vou ler tanto com vocês aqui utilizando qual Bíblia. Hoje a Bíblia que eu escolhi, para quem não sabe, eu tenho uma coleção de Bíblias de estudo e eu quero hoje ler com vocês usando essa Bíblia de estudo, que é a Bíblia de estudo colorida. Ela é uma Bíblia sensacional para quem está começando mergulhar nessa vida devocional com Deus, de leitura da palavra de Deus. E aí ela é sensacional porque ela é dividida em cores e cada cor representa um tema, ó. Vocês podem até ver. E ela tá em NVI, então muito fácil de entender. Que é a nova versão internacional de tradução da Bíblia. E então ela vem dividida assim, ó, por cores. Então toda vez que tá se referindo a Deus, ela vai ter essa cor. Quando estiver falando sobre discipulado, né, referente à obediência, louvor, culto, adoração, formação espiritual, compromisso, comunhão, enfim, vai ter essa cor. Quando estiver se referindo a amor, vai estar em verde. Sobre fé, vai estar esse laranjinha aqui, não sei se vocês conseguem perceber a diferença. Quando estiver falando sobre pecado, especificamente, vai estar essa cor. Mal, sobre o mal, sobre a salvação, sobre família, sobre difusão da palavra. Esse difusão da palavra é mais sobre ensino, aconselhamento, debate, instrução, testemunho, então vai estar nessa cor. Sobre mandamentos nessa cor, história, então sobre criação de guerras, tempos, lugares, jornadas, ordem cronológica de eventos, enfim, vai estar nessa cor. E sobre profecias, sobre promessas, alianças, revelações, votos, enfim, vai estar nessa cor. Então, é uma Bíblia muito maravilhosa, então a gente vai começar a nossa leitura de Atos com ela. Olha como ela é linda! Gente, olha como ela é linda. Eu já tenho já há algum tempo. Eu e meu esposo, a gente faz uma coleção. A gente tem uma coleção de Bíblias. Eu posso vir a cada leitura compartilhar versões diferentes, traduções diferentes da Bíblia com vocês. Porque pode auxiliar você também que tá querendo encontrar uma Bíblia mais fácil de ler, de fácil entendimento, enfim. Mas olha como ela é linda. Eu já tenho há muito tempo, então... Mas ela tá muito bem conservada, tanto que eu guardei ela dentro da caixa original. Então eu não pego ela assim pra sair no dia a dia. Eu tenho uma Bíblia pra carregar debaixo do braço, assim, de luta diária. E tenho as Bíblias que eu guardo com muito carinho dentro de casa, né, pra fazer os meus estudos. Mas então vamos lá, que o Espírito Santo de Deus nos direcione nessa leitura. E eu vou mostrar pra vocês, olha isso, como ela é. Toda colorida, como eu falei pra vocês, ela vai direcionando os temas de acordo com a cor. Então é sensacional. Mas, vamos lá, eu quero começar então abrindo com vocês o livro de Atos. Né? O livro de Atos é um livro que é conhecido como um livro que não tem fim, que ele continua conosco, em nós, na nossa caminhada de igreja, que
Infelizmente, o termo igreja hoje em dia já foi muito deturpado, infelizmente, por muitas coisas. Mas ainda existe a igreja de Cristo real sobre a terra, da qual os seus princípios e valores, a sua origem é revelada na palavra de Deus. Ela se iniciou em Jesus e segue até a volta de Cristo com a missão. Que missão? Levar o evangelho de Jesus a todo mundo, né? Levar o ID por toda a terra, cumprir o ID. Então, bora lá começar por onde se deu início à Igreja de Cristo, lá em Atos. O livro de Atos, dizem talvez, né, que ele foi escrito, é muito provável que ele foi escrito por Lucas, e entre 61 a 63 depois de Cristo, cerca de 29 anos desde a ascensão de Cristo, em torno de 33 depois de Cristo, até a prisão de Paulo em Roma, em torno de 62 depois de Cristo. Bom, por que esse título, né? Porque se chama Atos dos Apóstolos. Ele recebe esse nome a partir do livro de descrição dos feitos, Atos, né? A palavra Atos, que é referente a Atos de quem? Dos apóstolos, diretamente direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Qual é o contexto do livro de Atos? Lucas inicia o livro de Atos, onde finalizou o seu próprio evangelho. Ambos foram escritos para socorrer um novo cristão chamado Teófilo, que vocês vão ver. Ele começa o livro de Atos falando sobre Teófilo. Atos é o elo que une os 4 evangelhos com todos os outros escritos do Novo Testamento, né? Então, ele é a conexão entre Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois vai conectar lá com as cartas de Paulo, até seguindo até os livros de João em Apocalipse. Então, ele é o elo que une todos os livros do Novo Testamento. Atos mostra o ministério da igreja. Então, o início do ministério da igreja, levando a grande comissão de Jesus a todo mundo. Ainda que mencione muito dos apóstolos, esse livro especificamente enfatiza os ministérios de Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 12, e de Paulo, do capítulo 13 ao capítulo 28. Qual foi o local de registro do livro de Atos? Possivelmente em Cesareia ou Roma. Escrito para quem? Bom, inicialmente para Teófilo, mas também para os outros gentios cristãos que viriam aí após os judeus. Qual o conteúdo do livro de Atos? Atos, ele retrata especificamente a história do ministério de Jesus através da vida dos seus discípulos. O Espírito Santo vem em Pentecoste, dando poder e coragem para ajudar os cristãos a testemunharem todo mundo sobre o Salvador ressuscitado. Atos descreve a aliança de Pedro na igreja judaica, a morte de Estevão lá no capítulo 7, a intensa perseguição contra os cristãos liderada por Saulo no capítulo 8 e a conversão de Paulo, a caminho de Damasco no capítulo 9. Paulo, ele liderou 3 jornadas missionárias, ensinando e pregando o evangelho. Enfim, o livro termina com a ida de Paulo a Roma, local em que o fizeram prisioneiro, mas o cristianismo se espalhou como o fogo de Jerusalém para todo o Império Romano, porque nada pode parar a boa nova. Quais são as palavras-chave do livro de Atos? Espírito Santo, crescimento. Atos menciona ou refere-se ao Espírito Santo mais de 30 vezes. Ele é o único que guia, sacia, sustenta, condena e conforta o cristão. O livro, ele também descreve o crescimento da igreja em número, força e entendimento. Quais são os tópicos, enfim, do livro de Atos? Deus não pedirá para fazermos algo sem nos dar a capacitação para fazer bem feito. Então, esse é um dos princípios demonstrados no livro de Atos. O crescimento da igreja, ele foi contínuo e significativo com a liderança do Espírito Santo. É possível ter uma vida cristã bem-sucedida
Se você tem o Espírito Santo do seu lado. Cristãos obedientes à vontade de Deus terão grandes oportunidades de compartilhar sobre Cristo. Então, um resumo, vamos fazer um resumo aqui para a gente iniciar a nossa leitura do livro de Atos, mas um resumão do livro primeiro, do capítulo 1, do 1 ao 11, fala sobre a ascensão de Jesus, então sobre a ida de Jesus ao céu. O Pentecoste é a primeira igreja, né, em Jerusalém, do versículo 12 do capítulo 1 até o capítulo 8, versículo 3. Depois vem com a propagação do evangelho na Judéia e na Samaria, do capítulo 8, do 4 até o capítulo 12, versículo 25. Depois, a primeira jornada missionária de Paulo, que vai do capítulo 13 até o 14, 28. Depois, o Concílio de Jerusalém, no capítulo 15, do 1 ao 35. Depois, a segunda jornada de Paulo, no capítulo 15, do 36 ao 18. Do 36 até o capítulo 18. Depois, a terceira jornada de Paulo, no capítulo 18, versículo 23 até o capítulo 21. E termina com a jornada de Paulo a Roma, lá no capítulo 21 até o capítulo 28. Então, aí a gente fez um resumão do livro de Atos e agora a gente vai começar minuciosamente a nossa leitura, combinado? Pois vamos lá. E aqui na nossa Bíblia que a gente está usando de base, no capítulo 1, já vem dividido em várias cores. E as cores que a gente consegue identificar aqui, é sobre a difusão da palavra, falando sobre salvação, que mais? Sobre profecia, sobre Deus, né? Quando fala sobre Deus é especificamente sobre a Trindade, Deus, Pai e o Espírito, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Vai falar também, vamos ver, sobre história. Que mais? Mais sobre profecia, sobre fé. Enfim, o capítulo vai dividir aí em vários temas. Gente, esse barulho que vocês estão ouvindo aqui, de batida, não sei o que, é meu gato. A Maria de Nazaré falou assim: menina, boa tarde, gosto muito disso, nada pode nos parar se quisermos seguir essa linda e real, palavra de Deus? Realmente, Jesus é lindo, né, gente? E nada do que mergulhar na palavra de Deus. Eu amo tanto a Bíblia, amo tanto essa mensagem maravilhosa, esse instrumento sensacional que Deus nos deixou. É muito bom poder compartilhar isso. Nós precisamos estar todos os dias matando a nossa carne e fazendo o nosso espírito viver, mergulhando com profundidade na palavra de Deus. Então vamos lá. Capítulo 1 de Atos começa assim: a ascensão de Jesus. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então vamos lá. Primeira parte, falando sobre para quem ele está escrevendo esse livro, né? Teófilo. E ele está falando sobre o meu livro anterior. Então, o livro anterior referente a Lucas. Escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, ele estava falando, lá eu te contei sobre os passos de Jesus, e até o dia em que ele foi elevado aos céus. E depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, ele está dando introdução ao livro. E explicando o porquê que ele está escrevendo um novo livro. Então, ele vai começar aqui, Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Então, aí, combatendo a lorota de que Jesus não tinha ressuscitado, não, aqui, provas, evidências indiscutíveis de que ele estava vivo. Então, ele está dando embasamento
ao que ele iria começar a falar. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. A ordem de Jesus foi: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. Olha que momento glorioso. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que entre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa foi a primeira parte do capítulo 1 de Atos. Então tá falando, dando introdução ao livro, falando como que Jesus deixou, passou o seu legado, o seu id para os apóstolos. Então ele falou, no outro livro que eu tinha escrito, eu falava sobre a vida de Jesus especificamente e sobre a ascensão dele aos céus. Porém, agora eu vou dar continuidade. Quando Jesus estava na terra, após a sua crucificação e sua ressurreição, ele apareceu. Então lá ele estava falando das evidências. Apareceu indiscutivelmente para muitas pessoas por um período de 40 dias. E antes dele, quais foram as últimas palavras antes dele subir para o céu? Ele deixou assim muito claro para a igreja qual era o desejo do seu coração, qual era a missão da igreja a partir daquele dia. Falou, até aqui eu estive com vocês aqui na terra, mas a partir de hoje eu vou mandar outro que vos guiará. Então, a quem ele estava referindo? Ao Espírito Santo. Ele falou, a partir de hoje o Espírito Santo vai estar com vocês, mas espera, até que o Espírito Santo venha, permaneçam em Jerusalém, mas quando o Espírito Santo vir, não parem mais. Vocês vão sair em Jerusalém, Judéia, Samaria, ou seja, no bairro de vocês, na cidade de vocês, no país de vocês e até os confins da terra. E vocês não vão parar nunca mais de levar a minha mensagem. E eles puderam contemplar com os próprios olhos a subida de Jesus aos céus. Imagine que momento extraordinário. E aí os anjos apareceram lá falando, do mesmo jeito que vocês viram ele subindo, ele vai vir para buscar vocês. E aí vamos ver como o capítulo 1 continua. Então, lá no versículo 12, a escolha de Matias. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes. Vamos lá. Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, sempre se reunindo em oração. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse, irmãos, ou seja, eles reuniram ali uma assembleia dos cristãos que já, dos seguidores de Cristo que já estavam com eles naquele período. Então, eles falaram, a gente não vai tomar essa decisão sozinha,
vamos reunir em uma assembleia, porque não é um mandando em todo mundo. Jesus foi, mas deixou a igreja e não uma pessoa, uma hierarquia, nada disso. Nós somos um corpo, então vamos decidir juntos. E aí falaram assim: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação desse ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Então, estava se referindo a quem? A Judas. Então, Judas, lá na traição, morreu de forma assim triste, também como recompensa pelo seu pecado. Mas, cumprindo que a palavra, eles estavam fixos naquilo que a profecia já tinha dito sobre, de que no lugar onde ele morreu ia ficar deserto e que outra pessoa ia ocupar o seu lugar. Então ele continua: portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de uma ressurreição. Então, o que estava acontecendo? Eram 12, Judas havia traído Jesus, obviamente morreu, e eles estavam preocupados com quem iria substituir Judas. Então, ele falou, qual é o critério para essa pessoa ocupar o lugar de Judas? Primeiro, precisa ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Então, ele precisa ter vivido com a gente durante a vida de Jesus aqui na Terra, e ele precisa ser testemunha ocular, ter visto pessoalmente a ressurreição. Então, precisa cumprir esse critério. Então, indicaram 2 nomes. Então, entre as 120 pessoas que estavam lá, indicaram 2 nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Pensou uma pessoa ser conhecida como Justa? Então, realmente era um homem de Deus. E Matias. E Matias. Então, José, o Barsabás, também conhecido como Justo, deu toda aí uma descrição de José, ainda era conhecido como Justo, e Matias. Só isso que sabemos de Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra no qual desses 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, ou seja, lá, tumim, tiraram sorte, e a sorte caiu sobre quem? Como Deus, ele sempre nunca age da forma que a gente acha que vai acontecer, né? Porque todo mundo estava esperando, obviamente, que José seria escolhido por toda a fama de justiça que ele tinha, mas não quem que foi escolhido? Matias. E assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. E esse foi o início da nossa leitura de Atos. Fizemos a leitura de Atos 1, então como nós podemos resumir esse capítulo? Ascensão de Jesus e escolha de Matias para substituir Judas. Então, ali, dando início à igreja, constituindo então a igreja de Cristo na terra, onde Jesus olha para os discípulos e fala: eu vou subir para o céu, até hoje eu estive aqui com vocês, mas a partir de hoje, quem vai vir é quem? O Espírito Santo, e ele vai estar com vocês. Coisa mais linda. Bom, e agora vou finalizar essa live com vocês. A próxima leitura vai ser Atos 2 e eu quero voltar aqui para estar lendo com vocês. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até mais!